Oi, pessoal! Então, nossas aulas agora serão por aqui, né? Como passou um pouco do que a gente achava que seria o nosso retorno, de como seria isso, no primeiro momento só passei para vocês alguns exercícios de revisões, né? Mas como a gente sabe que não temos previsão para retorno, então agora a gente precisa seguir com o conteúdo. E para a gente poder seguir com o conteúdo, né, em ciências, eu tenho que dar algumas explicações para vocês, tenho que falar um pouco dos conteúdos. Então eu vou tentar fazer vídeos, né, mais breves, mais breve possíveis, colocando só os conteúdos, a parte que seja mais importante mesmo para vocês. Lógico, tem turmas ou conteúdos que eu não vou conseguir fazer isso, que são conteúdos, né, mais extensos, que precisam uma melhor explicação. Mas eu vou tentar, né, fazer vídeos o mais breve possível, justamente para, né, não ficar aquela coisa muito chata, muito tempo ali olhando um vídeo, porque eu sei que é difícil para eu estar passando o conteúdo para vocês ali no computador, sem ter a interação. Vocês sabem que eu adoro a nossa interação da sala de aula, eu gosto quando vocês participam da aula, eu gosto de quando vocês, né, falam sobre o que vocês conhecem daquele assunto. Então, eu gosto da nossa interação. E nesse momento, nós não temos isso. Então, acaba sendo bem difícil mesmo. Mas é a ferramenta que a gente tem, né? A ferramenta que eu tenho para poder ensinar um pouco a vocês e a ferramenta que vocês têm para aprenderem um pouco a nossa matéria. Aí, no nosso retorno, a gente vê, né, quais foram as dificuldades, o que ficou do conteúdo que vocês não conseguiram absorver. E nesse momento, pessoal, quando a gente tiver essas aulas, vocês deixem a dúvida de vocês, se tiver algum conteúdo que vocês não entenderam, professora, eu não entendi muito bem aquele conteúdo, que aí eu tento explicar de uma outra forma para vocês. Vocês podem mandar lá no grupo que a gente tem dos estudos, ou vocês podem mandar no privado. Mas acho que no grupo é legal porque talvez pode ser dúvida de um outro colega, e aí já tira a dúvida de todo mundo, tá? Então, nossas aulas serão assim, pessoal. Nesse primeiro momento eu estou, né, aparecendo para vocês no vídeo. Nas nossas outras aulas eu só vou explicar o conteúdo. Então eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Sigam certinho o isolamento, pessoal. Que quanto, né, mais a gente seguir certinho, seguir à risca essa nossa questão da quarentena, antes a gente retorna para o nosso cotidiano, para o nosso normal, né? Acredito que tá todo mundo ansioso pro retorno, tá todo mundo, né, esperando muito esse nosso retorno. Então, eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Então, beijos e vamos para nossa aula. Oi, pessoal, vamos para nossa aula, então. Quem quiser acompanhar na apostila, a partir da página 216, a gente vai estar estudando toda a questão sobre a matéria. A gente vai estar estudando vários conceitos aqui dentro da química. E teve alguns conceitos que eu lembro que eu já passei para vocês, eu tinha falado durante a aula, mas lógico, a gente tá muito tempo sem ter esse contato, né? Então eu vou passar para vocês relembrarem, tá? Até porque eu tinha passado bem rápido esse conceito para vocês durante a nossa aula, tá? Então nós vamos ver, né, os conceitos dentro dessa matéria. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma matéria, tá? Então dentro da física, tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, formado por partículas denominadas átomo. Então, o que acontece, pessoal? Esse conceito dentro da química, ele está relacionado a qualquer coisa que a gente consiga observar, que a gente consiga tocar, porque tudo isso, ele tem uma massa e ocupa um local no espaço. Tá? Então, dentro desse conceito de química, então, várias coisas, vários elementos, vários objetos a gente chama de matéria. E como essa matéria ela é formada por átomo, o que seria esse átomo? Então, o átomo é a unidade fundamental de um elemento químico. Então, para a gente ter qualquer material que a gente consegue observar em volta de vocês aí, tudo isso, pessoal, eles são formados por átomos. E esses átomos, eles formam quem? Justamente os elementos químicos. Então, os átomos, eles acabam sendo a matéria-prima para formar esses elementos. Então, toda essa matéria que nós temos, queira ou não, elas são formadas por elementos químicos. Seja lá, se a gente pensar na água, a água é uma matéria, ela ocupa um local no espaço e ela possui massa, certo? Ela é formada por átomos. Esses átomos formam esses elementos químicos. Quais são os elementos químicos que acabam formando essa água que nós temos lá? O hidrogênio e o oxigênio, tá? Então,
Esses são os conceitos, os primeiros conceitos, no caso, que a gente vai observar. Então, colocando uma imagem que vocês têm mesmo na apostila, então a água pura, ela é composta por átomos de 2 elementos químicos diferentes, como eu tinha falado para vocês, o oxigênio e o hidrogênio, que combinados formam a molécula de água. Então, a molécula de água é aquela representação que nós temos lá, H2O, tá? Continuando com as propriedades da matéria, nós temos a propriedade chamada de massa, também o que seria essa massa? É a medida da quantidade de matéria de um corpo, e a inércia é os corpos têm a tendência de permanecer em repouso ou em movimento. Então, eu tinha falado para vocês também isso. Com relação à inércia, pessoal, a gente tem esse conceito que a gente vai estar observando depois lá dentro da física, que o conceito de inércia é justamente que os corpos eles têm uma tendência a se manter em movimento ou permanecer em repouso. O que vai mudar isso é a força que você vai estar atingindo. Então, a gente continuar, parar um corpo, por exemplo, que ele está em constante movimento, você precisa exercer alguma força, um obstáculo, alguma coisa para tirar esse corpo do seu movimento. A mesma coisa, um corpo em repouso. Então, dentro da física, nessa questão da inércia, eles falam o quê? Que um corpo, ele tem a propriedade de se manter em movimento ou de se manter em repouso. O que vai fazer a diferença, mudar esse corpo da sua tendência, é a força que você vai estar exercendo sobre ele, né? Algum tipo de força, no caso. Outros conceitos, pessoal, que a gente tem dentro da matéria. Volume, né, está relacionado ao espaço ocupado por uma quantidade de matéria, e a densidade, que é a relação entre a quantidade de uma massa por unidade de volume em determinado material. Então, a gente vai observar isso, a gente vai ver até a equação da densidade, né, que justamente a densidade é isso, é a massa com a unidade de volume daquele material, daquela matéria que a gente vai estar observando. Então, aqui, pessoal, equação da densidade, como eu falei para vocês. Dentro da densidade, nós temos massa sobre volume, tá? Então, o que nós temos aqui? A unidade da densidade, né, o D, está representando justamente a unidade da densidade. A unidade que nós vamos observar da densidade sempre vai ser gramas por centímetros cúbicos. Tem alguns locais que, se ele pedir o resultado, às vezes ele pode pedir em quilogramas, tá? Aí, se ele pedir, no caso, em quilogramas, a questão da unidade, da densidade, lógico que daí todas as unidades que a gente vai estar observando, todas elas vão precisar estar seguindo a mesma unidade. E aí você vai ter, no caso seria quilogramas por metros cúbicos, tá? Então, sempre tem que seguir a mesma unidade. Massa, pessoal, representada por M, onde a gente tem a unidade da grama. Lembra que eu falei para vocês, ó, densidade, gramas por centímetros cúbicos. Então, a massa tem que ser por gramas. Se a gente tiver a densidade quilogramas por metros cúbicos, a massa precisa ser quilogramas também. Não dá para colocar unidades diferentes ali. Vocês já devem ter visto isso na matemática. Volume, representado por V, e a sua unidade é o centímetro cúbico. A mesma coisa que eu falei. Se a densidade está em gramas por centímetros cúbicos, todos os outros valores têm que seguir a mesma unidade, tá? Vou passar aqui um exemplo para vocês, a gente utilizando essa equação, essa fórmula da densidade, pessoal. Então, qual a densidade em gramas por centímetros cúbicos de uma solução de volume igual a 5 centímetros cúbicos e massa de 4.000 gramas? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa, a gente vai tirar os dados que nós temos desse exercício. Fica mais fácil depois para vocês colocarem lá na fórmula, tá? Então, o primeiro dado que o exemplo traz pra gente, ele fala qual é a densidade. Ele quer descobrir, então, a densidade. É o valor, ele não passou nenhum valor pra gente. Ele só pergunta ali, qual a densidade em gramas por centímetros cúbicos? Então, densidade é o que nós vamos ter que descobrir. Depois, pessoal, qual é a unidade que o exercício, né, que o exemplo nos dá? Volume igual a 5 centímetros cúbicos. Então, nós temos a unidade de volume, V igual a 5 centímetros cúbicos.
E por último, ele nos dá a massa. Massa, então, M igual a 4.000 gramas. O que nós fazemos depois, pessoal? Fazemos a resolução. A resolução jogando na fórmula e substituindo os valores das letras que nós temos ali na fórmula, tá? Então, a fórmula é D igual a M sobre V. Substituindo, né, esses valores, nós temos o valor da massa e nós temos o valor do volume, tá? Então, nós só substituímos. Então, nós temos massa 4.000 gramas, volume 5. Fazemos esse cálculo, vai dar densidade igual a 800 gramas por centímetros cúbicos. Pessoal, nunca esqueçam de colocar no exercício aqui, ó, a unidade, gramas por centímetros cúbicos, tá? Sempre. Vou passar um outro exemplo para vocês, para a gente deixar um outro valor. Então, um corpo possui uma densidade de 5 gramas por centímetros cúbicos em um volume de 300 centímetros cúbicos. Determine sua massa. Então, ó, o exercício aqui, ele passou outros dados pra gente, ele quer descobrir outra coisa agora. Então, o primeiro valor que ele nos deu foi a densidade, então D igual a 50 gramas por centímetros cúbicos. Segundo valor que ele nos deu foi o volume, então V igual a 300 centímetros cúbicos. E a massa é o que ele quer que a gente descubra. Mesma coisa, usamos a mesma fórmula, D igual a M sobre V, e substituímos os valores que nós temos ali já nos dados que a gente separou. Então, o que nós tínhamos aqui, pessoal? O valor da densidade, substituímos então a densidade pelo valor 50. O valor da massa é o que a gente quer descobrir, então só repete o valor da a letra, né, no caso, letra M. E o volume, nós temos também o seu valor, que é 300. Então, substituímos onde tem o V pelo seu valor 300. O que nós fazemos aqui, pessoal? Vocês já aprenderam em matemática, o ano passado a gente já fez continhas, né? Já fizemos equações dessa forma, dentro de ciências. E a gente faz o quê? A multiplicação no meio pelos extremos. Então, a gente multiplica M por 1 invisível, que a gente tem ali sempre na fração. Então, vai ficar sempre M igual 300, né, meio pelos extremos. Então, fica M vezes 1, que fica M mesmo, você não precisa fazer o cálculo, e 50 vezes 300, tá, que você está multiplicando. Então, meio pelos extremos, multiplica M vezes 1, 300 vezes 50, tá? Fazendo esse cálculo, nós temos M igual a 15.000 gramas. Lembrando de nunca esquecer de colocar a unidade, gramas, tá? E aí, nós terminamos esse nosso exercício. Terceiro exemplo, pessoal. Qual o volume ocupado pela prata sólida com massa de 68,25 gramas, cuja densidade de 10,5 gramas por centímetros cúbicos? Então, tirando os dados, né, que o exercício nos deu, qual o volume? Então, ele quer saber o valor de V. Ele deu o valor de massa pra gente, então, M igual a 68,25 gramas. E ele deu o valor da densidade, então D igual a 10,5 gramas por centímetros cúbicos. Vamos lá para a nossa resolução. Vamos substituindo, né, a nossa fórmula, a mesma fórmula, só substituindo as letras pelos valores que nós temos. Então, vai ficar como? Nós temos o valor da densidade, que é 10,5, substituímos, igual o valor da massa que nós temos também e o valor do volume que nós queremos descobrir. Mesma coisa que eu já tinha falado para vocês, pessoal. Quando a gente se depara com isso, o que a gente faz? Multiplicação lá, meio pelos extremos, né? Então, vai multiplicar 68,25 pelo 1, que nós temos aqui na fração sempre, a gente acaba não colocando, e 10,5 vezes V, fica como? Dessa forma. Então, o que nós temos? Temos que descobrir o valor de V, é a nossa incógnita aqui, nesse cálculo. Então, o que nós fazemos, pessoal? Precisamos isolar esse V. E o que acontece com o 10,5? Ele precisa
passar para depois o sinal de igual junto com 68,25, que daí eu consigo calcular. Mas ele passa como? Ele só passa? Não, ele passa com o sinal trocado. O que ele está fazendo, 10,5 aqui? Ele está multiplicando, né, com o V. Então, se ele vai passar para o outro lado, quando a gente muda esse lado sempre do sinal de igual, a gente passa com o sinal trocado. Então, se ele está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele passa dividindo. Vai ficar como? V igual a 68,25 divididos por 10,5. Por que o 68 fica em cima e não embaixo, pessoal? Porque o 68 ele não mudou de lugar. É ele que vem dividindo aqui, tá? O 10,5 que vem dividindo. Então, é ele que fica embaixo. Não erre nisso na conta, tá? Então, só fazemos a conta, fica V igual a 6,5, que a unidade sempre centímetros cúbicos. Achamos o nosso cálculo, tá? Vamos ver agora sobre os estados físicos da matéria, pessoal. Então, a gente sabe que a matéria ela tem 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso, tá? Então, vamos estar falando do sólido primeiro. Estado sólido. Os átomos e moléculas se encontram muito próximos entre si, possuem forma e volumes definidos. Então, a gente consegue ver aqui na imagem, olha, eles estão bem próximos, estão bem grudadinhos, e eles acabam formando, né? Eles têm um formato e acaba tendo esse teu volume também. Bem definido, né? Nós temos o estado líquido. O que nós temos nesse estado líquido, pessoal? Nós temos átomos e moléculas que se encontram mais afastadas quando a gente está em comparação, né? Está fazendo essa comparação com o estado sólido. A gente consegue observar aqui na imagem. Então, ela tá, ó, né, tem um espaço entre elas. Tem a sua forma variável e volume constante, tá? Então, o que acontece no líquido, né? O líquido ele só vai ter um formato, ele vai ter o formato da onde você colocar ele. Se você colocar num copo arredondado, ele vai ter aquele formato arredondado. Se você colocar aquele líquido ali num copo quadrado, ele vai ter aquele formato quadrado, onde você colocar. Por isso que é forma variável, tá? E por último, nós temos o estado gasoso, que são os átomos e moléculas, eles se encontram mais afastados entre si. Quando a gente compara aqui com o estado líquido e o estado sólido. Não possuem forma e nem volume definidos, tá? Então, é o estado gasoso, né? O gás a gente não consegue, igual quando vaza o gás na cozinha, a gente não consegue observar aquele gás vazando. Você só sente o cheiro, porque ele não tem uma forma e nem um volume definido. E as suas moléculas e os átomos, eles estão mais afastados. Então, eles têm um grau de agitação maior, como vocês estão observando aqui, ó, né? Essas moléculas, elas se agitam mais. Nós temos os estados físicos, né, com relação aos estados físicos, nós temos as mudanças do estado físico também, quando você passa de um estado para o outro. Então, aqui, pessoal, nós temos a variação quando a temperatura aumenta, que é a fusão, quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Nós temos a vaporização, que é quando a gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos, quando tem uma diminuição na temperatura, nós temos a condensação, que é quando você tem a matéria no estado gasoso, ela volta para o estado líquido. E nós temos, por último, a solidificação. Quando você tem a matéria no estado líquido, ela passa para o estado sólido. Agora a gente vai falar sobre cada um pouquinho, só para explicar melhor. Fusão, então, como eu já falei para vocês, é a passagem do sólido para o líquido. A gente tem no aumento da temperatura e a gente tem o chamado ponto de fusão, que é o quê? É o momento que a água ela começa a passar do estado sólido para o seu estado líquido. Qual é esse momento? A 0 graus Celsius, tá? Então, a temperatura de 0 graus Celsius, você começa o quê? Se você pegar como exemplo um gelo, você tira o gelo da geladeira e você deixa na temperatura ambiente. Quando aquele gelo ele chega na temperatura de 0 graus Celsius, lógico que ele vai aumentar depois a sua temperatura. Mas no momento que ele chega a 0 graus Celsius, a gente chama o ponto de fusão, que é o ponto que ele começa a derreter, tá? Aí nós temos também, com o aumento de temperatura ainda, a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Na vaporização, pessoal, ela pode ocorrer de 3 formas. Então, ela pode ocorrer a chamada evaporação, que é quando a gente tem uma mudança lenta
e gradual dessa mudança do estado. Então, por exemplo, a gente pode citar quando, né, lava a roupa, você coloca no varal. Aquela roupa ela vai secar. A água ela não sumiu do nada, né? Ela evaporou. E aí o que acontece? Essa água ela vai evaporar, mas num processo que é lento, vai demorar ali, dependendo do dia, dependendo do sol, ela vai demorar horas, né? Ou às vezes dias, se tiver o tempo muito úmido. Mas ela vai secar. A ebulição, pessoal, também é uma mudança que a gente tem ali da vaporização, só que ela acontece o quê? Uma mudança mais rápida. Na ebulição, pessoal, o exemplo que a gente tem é quando coloca a água para ferver. Então, aquele momento que a água começa a ter o seu grau de agitação melhor, a formação das bolhas, é o ponto de ebulição que a gente chama. Esse ponto de ebulição da água, pessoal, ele é a 10 graus Celsius no nível do mar. Por que no nível do mar? No nível do mar é o que a gente se encontra. Quando você está em regiões com altitudes maiores, você já não está mais no nível do mar, você está acima. E, por exemplo, Curitiba tem, né, uma altitude maior do que a nossa, então não está no nível do mar. Provavelmente a água em Curitiba ela acaba fervendo um pouco mais rápido do que aqui. Então esse ponto de ebulição dela vai ser diferente, tá? Mas é isso a gente fala quando voltarmos para a nossa aula, que daí a explicação fica melhor. Que é só uma questão para vocês saberem mesmo que tem essa modificação. Então por isso que a gente sempre fala do ponto de ebulição a 100 graus Celsius, sempre no nível do mar. E o último tipo de vaporização que nós temos é a calefação, que é a mudança brusca, praticamente instantânea que a gente tem da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então é a mesma coisa, se você pegar uma frigideira que você deixou ali esquentar muito e você coloca um pouquinho de água, ela já evapora, você pode ver. É rapidinho, a água ela se agita rápido e acaba evaporando. Ou uma chapa, qualquer coisa que você coloque, né, o ferro de passar, às vezes que fica muito quente, você coloca a água ali, ele evapora rapidamente. Então, essa mudança brusca, praticamente instantânea que você tem da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí nós temos a solidificação, que é tanto a solidificação como a condensação, na verdade, a gente tem uma diminuição da temperatura. Na solidificação, a gente tem a passagem do líquido para o sólido. Então, como exemplo, se a gente pegar a água da torneira e colocar no congelador para formar o gelo. E na condensação, pessoal, é quando a gente tem a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando que a gente tem essa passagem? Essa passagem, pessoal, a gente tem principalmente um exemplo quando a gente está tomando banho. Então, você está tomando banho, você tem aquele vapor da água, né, que sai do chuveiro, e quando ele entra, aquele vapor ele está no estado gasoso, quando ele entra em contato em locais como o azulejo do banheiro ou o espelho, que são regiões que estão mais frias, o que acontece? Aquilo ali começa a formar as gotículas e aquela água começa a escorrer. Então isso quer dizer o quê? Que a água estava no estado gasoso, porque estava muito quente no chuveiro, encontrou uma superfície lá, a cerâmica do banheiro ou o espelho, que estavam mais frios, e isso voltou para o estado líquido, resfriou a água, tá? Outro exemplo é quando a gente deixa um copo com água bem gelada ou garrafinha, aquela garrafinha ela começa a suar. Aquela água que está suando ali, aquelas gotículas de água que você está observando, é da água de dentro? Não, é o vapor de água que nós temos, a umidade do ar, tá? Entra em contato com aquela superfície ali que está super gelada e aí ela volta para o estado líquido. Temos ali no esquema, pessoal, eu passei aqui coloquei um tipo também de mudança que nós temos, que é a sublimação. Quando você tem a passagem direto do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo bem comum que nós temos é a naftalina. Né? A naftalina são aquelas bolinhas brancas que geralmente é usada, né? Ela tem um cheiro bem forte, bem característico, que é usado para colocar, para não deixar embolorar a roupa ou não ter barata, essas coisas. E aí essa bolinha, você vai vendo, ela vai diminuindo. E ela não passou para o estado líquido, ela está passando para o estado gasoso diretamente. Tá? Então é um exemplo. Outro é o gelo seco também, que a gente observa, é a mesma coisa. Do estado, você tem essa passagem direta, sem passar para o estado líquido. Tá? Pessoal, então nessa nossa aula é isso. Se tiverem dúvida com relação ao exercício ou dúvida com relação à aula, qualquer coisa, manda lá no grupo. Que às vezes pode ser dúvida de algum colega e vocês já acabam ajudando, né? Tirar dúvida de todo mundo junto.
Ou, se vocês quiserem, podem mandar no privado, tá, pessoal? Então, bons estudos, beijo, até o próximo vídeo.